sou aluno da disciplina de Física Eletromagnetismo e neste vídeo será a exposição dos materiais que foram feitos para a confecção dessa oficina, cujo tema da mesma é campos elétricos e campos magnéticos. A motivação para fazer esse tema, para efetivá-lo através da experimentação, se deu a partir do seguinte questionamento. Entendendo que a eletricidade e o magnetismo possuem algumas relações em comum e percebendo que o campo elétrico e o campo magnético possuem uma certa dificuldade para serem compreendidos pelo seu fator mais abstrato, nestes experimentos a gente verificará, melhor dizendo, verificaremos as suas propriedades, algumas interações que os mesmos terão e, sobretudo, em particular na área de magnetismo, ou melhor dizendo, nos campos magnéticos, conseguiremos vislumbrar o formato dos seus campos. Os experimentos serão 5. O primeiro, a atuação do campo elétrico na eletrização por atrito. 2. Descarregamento do capacitor. 3. Polarização das placas em um capacitor caseiro. O quarto e o quinto já vão adentrar no segundo assunto, que são as linhas de campo do ímã de ferrite, e o quinto e último, campo magnético de uma bobina. A finalidade, portanto, desses experimentos, além de buscar facilitar a assimilação desses conteúdos, a gente vai poder perceber que, apesar desses experimentos a priori parecerem um pouco dissociados um do outro, eles possuem uma forte ligação um com o outro, de modo que o saber que vai ser aprendido nesta oficina será tão significativo e importante para o segmento não tão somente da disciplina física, como também para a expansão da nossa visão sobre a nossa própria realidade e o funcionamento, inclusive, de vários materiais e eletrodomésticos que usufruímos em nossa vida cotidiana. Nessa oficina, a gente valorizará alguns aspectos. Primeiro, a contextualização do experimento, alguns conteúdos e conceitos que serão essenciais para compreendê-lo e tirar o máximo proveito destes. No experimento 1, a atuação do campo elétrico na eletrização por atrito, antes de vermos verdadeiramente esse fenômeno e, consequentemente, algumas conclusões e ponderações sobre, veremos alguns tópicos a seguir. Tales de Mileto. É muito comum quando estamos estudando fenômenos elétricos, eletrostática, os fenômenos de atrito, e a gente se deparar com esse nome. Esse filósofo e também matemático foi fundamental para esse conhecimento também que detemos. Apesar das explicações dele serem um pouco mais, vamos dizer, poéticas e filosóficas, na prática foram aqui que introduziram esses primeiros conceitos que a gente vai ver na prática, que é o atrito. Ele utilizava alguns recursos interessantes como ambar, lã e atrair alguns objetos pequenos, e isso ele tentava explicar de uma maneira que atualmente é diferente. Melhor dizendo, atualmente é uma maneira, vamos dizer, mais específica e incisiva. Conceito de campo elétrico. Diante desse contexto de eletrização, veremos que o campo elétrico é fundamental. Melhor dizendo, sem o campo elétrico não existe eletrização. Segundo o nosso livro da disciplina, que foi um dos fundamentos, foi uma das referências desse material, dessa oficina, ele define, simplificando as palavras dele, que o campo elétrico é a característica particular das cargas elétricas. Nobre, 2011. É interessante notarmos o seguinte, que o mundo subatômico, o mundo das cargas positivas e das cargas negativas, nesse contexto, falando de palavras mais simples, ele impacta o mundo macroscópico, isto é, o mundo que vislumbramos. Aqui a gente tem a seguir duas representações, uma das linhas de campo elétrico introduzidas por Michel Faraday, onde as cargas positivas têm linhas que apontam para fora e cargas negativas que apontam para dentro. Esses conceitos serão muito interessantes para que possamos explicar com mais profundidade o que veremos a seguir. Por fim, uma das frases mais conhecidas e que nos ajuda a aprender melhor como funciona a interação desses dois campos é o seguinte: os opostos se atraem
e os iguais se repetem. Diante desta gama de conceitos que acabamos de dizer nesse momento, veremos a seguir a experimentação prática do mesmo e com algumas implicações e ponderações. A partir da explicação que foi feita anteriormente, agora está na hora da prática, da efetivação do que a gente aprendeu. Neste experimento, precisaremos dos seguintes recursos: um pedaço de folha normal, uma lâmpada, ao final vou explicar o porquê da utilização da lâmpada e não de outros recursos que são mais triviais, como o balão ou o pente, e o papel picado. Para isso faremos o seguinte: com esse pedaço de papel, nós atritaremos ele sobre a superfície da lâmpada. E a lâmpada é muito interessante porque ela consegue receber a transferência de carga negativa de uma maneira muito mais fácil do que com outros materiais já testados. Depois de atritado bastante, olha só algo interessante que irá ocorrer. É o seguinte, esses papéis que estão aqui colados e vão ficar por um período de tempo razoável, vai acontecer outro fenômeno eletrostático, que é a eletrização por contato. O que é que vai acontecer com esses papéis que estão aqui na superfície? Em algum momento, eles vão sentir uma repulsão com a superfície da lâmpada. Como o papel estava neutro e ele teve o contato com a superfície da lâmpada, que ficou carregada negativamente por conta do atrito com esse papel, ele será negativa e esses pedacinhos de papel eles receberão ficando também carregados negativamente. Como ambos estarão em repulsão um do outro. Mateus, beleza, interessante, entendi essa parte. E por que os papéis ficaram atraídos por essa superfície? Simples. Como eu disse, eles estão neutros, quando eu atritei aqui, um elétron que estava no papel, que também estava neutro, foi transferido para cá, e pelo equilíbrio, pela conservação de energia, o papel ficou positivo, e como este aqui recebeu, ele ficou negativamente eletrizado. Como os papéis pequenos estão neutros, quando eu aproximo eles, as cargas positivas do mesmo, eles se sentem atraídos, porque é uma carga mais atrativa. Com isso, esses papéis são atraídos, eles querem ficar o mais próximo dessa superfície aqui. Para finalizar com chave de ouro, uma coisa interessante, o porquê eu escolhi a lâmpada. Com balão, com outras superfícies como plástico e outros afins, e o que mais deu resultado significativo, como esse, que você precisou basicamente de 10 segundos para eletrizar o mesmo, foi porque essa superfície de vidro, ela consegue reter mais facilmente esses fenômenos de eletrização. Com isso, a gente encerra de uma forma bem simplificada este primeiro experimento. No experimento anterior, vimos a atuação das cargas elétricas e a importância da atuação dos seus campos elétricos. No experimento anterior, vimos que os papéis eram atraídos a partir de cargas negativas, onde a superfície da lâmpada foi carregada negativamente, e os papéis neutros, onde na superfície dos mesmos concentrou-se uma grande quantidade de cargas positivas, dos quais se atraíram. Ou seja, tivemos a atuação do campo da carga negativa e o campo da carga positiva, e houve uma atração. Analogamente, quando eles se tocaram, houve uma transferência de cargas em que os mesmos ficaram com os mesmos polos, no caso negativo e negativo, e eles se repeliram. Agora veremos outra aplicação do campo elétrico, que é no descarregamento do capacitor. Quando a gente se pergunta onde estão os capacitores, onde se encontra o mesmo, podemos pensar em circuitos, no aparelho de DVD, nos próprios carregadores, em aparelhos também como o flash de uma câmera e até mesmo também em um instrumento, em um equipamento fundamental utilizado para salvar muitas vidas, que é o desfibrilador.
funcionamento teórico do mesmo, em resumo, basicamente funciona o seguinte. Nesses terminais, quando eu coloco aqui uma bateria ou uma fonte de alimentação, como aqui tem uma grande quantidade de cargas negativas, as mesmas se deslocam e ficam armazenadas, melhor dizendo, ficam concentradas em uma das placas do capacitor. Como aqui tem uma carga positiva que, entre aspas, chama a atenção das cargas negativas que estão aqui, porque aqui está neutro, aqui tem positivo, negativo. E essas cargas negativas ficam atraídas por essa carga positiva, de modo que ocorre o deslocamento dessas para cá, e a gente sabe que em uma superfície neutra, se ocorre deslocamento dos seus elétrons, ela fica carregada positivamente. Em resumo, ocorre o seguinte ciclo. Cargas negativas saem da fonte de energia e vão para as placas, e cargas negativas da placa voltam para a minha fonte de energia. Com isso, a gente tem a formação do seguinte, de uma polaridade, que a gente vai aprofundar ela no próximo experimento. O que nos interessa aqui é a atuação desses campos elétricos. O campo elétrico no capacitor é imprescindível para que ocorra o armazenamento dos mesmos. Como aqui tem cargas positivas e aqui negativas, vai ocorrer o quê? Isso, uma atração entre eles. Como esses capacitores, essas placas estão muito próximas, elas se concentram aqui. De modo que o campo formado aqui é um campo atrativo. E quando eu, por exemplo, conecto aqui uma lâmpada ou qualquer objeto elétrico que exige energia, da mesma forma que ela absorve rapidamente energia, ela também descarrega rapidamente energia. Ou seja, a propriedade interessante da mesma é seu carregamento dinâmico e seu descarregamento ainda mais dinâmico ainda. Existem vários tipos de capacitores que são utilizados para determinados fins. Tem o cerâmico, tem o de poliéster, tem o eletrolítico, etc. Cada um tem uma finalidade em um determinado capacitor e em características particulares. O que vai ser utilizado para esse experimento vai ser o eletrolítico. O que a gente quer ver na prática é esse descarregamento dinâmico. É a possibilidade, melhor dizendo, a atuação do campo elétrico com um armazenador de energia, isto é, a partir do campo elétrico, o capacitor consegue armazenar energia. E analogamente, da mesma forma que ele consegue armazenar energia, ele pode liberá-la. Com isso, vamos para o experimento. Diante dos conceitos apresentados anteriormente acerca dos capacitores, veremos alguns materiais que utilizaremos para que possamos construir e experienciar o descarregamento do capacitor. Para tanto, precisaremos de um carregador de celular convencional, com as partes já descascadas, tanto do fio negativo como do fio positivo. Um corpo de lanterna, onde tirou-se a parte da bateria e das placas, ficando apenas com esse fio, o fio negativo que vai para o botão liga e desliga, e o botão positivo que vai direto para as lâmpadas. Por fim, e o mais importante de tudo, que é o capacitor, que no caso esse aqui é o eletrolítico. Como a gente pode perceber na inscrição, a capacitância dele é de 1000 microfarads e a tensão máxima do mesmo é de 16 volts, ou seja, a tensão máxima que o mesmo suporta é 16 volts. Passou disso, tem a chance do mesmo queimar ou mesmo explodir. Como nosso carregador ele tem uma voltagem entre 4 e 12, então vai ficar tranquilo. Primeiro faremos o seguinte: colocando o carregador na tomada e colocando corretamente os fios nos terminais do capacitor, perceba o seguinte, que esse mesmo aqui é polarizado, ou seja, eu tenho que botar nas posições corretas. Então, vermelho negativo vai para o terminal negativo e o positivo vai para o
terminal positivo. Eu vou segurar aqui para que fique o máximo carregado e os fios não encostem um no outro. Vou esperar aproximadamente 30 segundos para carregar esse capacitor de capacitância de 1000 microfarad, melhor dizendo, microfarad. Interessante que, enquanto a gente espera o tempo, a tensão, melhor dizendo, a corrente elétrica, ela vai entrar corretamente nesse capacitor eletrolítico. O capacitor eletrolítico ele é formado por várias camadas circulares, tanto de um papel condutor, como de um material líquido que permite a condução melhor da corrente elétrica aqui dentro. Como esses papéis são separados, então ocorre o efeito que a gente percebe em capacitores paralelos, e aqui ocorre algo analogamente a isso. Capacitor carregado, tirando os fios com bastante cuidado. Capacitor carregado, colocando nos polos respectivos. Acendeu. Conforme dito aqui pelo meu cameraman, você repara que o capacitor teve uma força para carregar essa lâmpada, já que o capacitor foi carregado com a mesma quantidade de energia que o carregador. No entanto, como o capacitor ele descarrega muito rapidamente sua energia, você vê como se fosse uma luz de pisca. Ela acende e ela vai apagando aos poucos. E como esse carregamento dela é rápido e descarrega rápido, a luz também acabou rapidamente. Com isso, percebemos na prática o descarregamento do capacitor e, sobretudo, a importância do campo elétrico que ocorre aqui dentro do mesmo, que faz com que esse processo ocorra.